Mas como é que isto vale 1 milhão de euros? Como é que isto se explica? Então parte desse dinheiro é português. Dos impostos. Portugal precisa disto. Portugal precisa de ser puxado neste sentido, eu acho. E ele vai perder o dinheiro todo que lá meteu. Porque tu podes ter uma tecnologia absolutamente instrumental e tornar-te num unicórnio. Esse segundo detalhe é muito importante. Sim. É uma indústria especulativa. Nem sempre. O empreendedor é o último a receber o dinheiro, não é? Porque o dinheiro não desaparece. O dinheiro é pago em salários. Existe uma alta expectativa de que aquilo vai ter uma grande valorização. Nós investimos em startups e tecnologia incrível, não sei o quê, mas o que eu estou aqui a advogar, por assim dizer, é fazer algo que nos realiza e sermos sustentáveis. Então, hoje temos aqui uma frigideira nova, portanto, estamos aqui a trabalhar na nossa frigideira AI. É a primeira vez. Já lá vamos descobrir o que é que esta frigideira faz, mas antes disso vamos aqui falar com o David e hoje vamos falar de Venture Capital. É verdade. Ou Que em é português, capital de risco. É isso que eu ia dizer. Capital de risco. Portanto, só o nome já fica cheio de risco. É verdade. O que é capital de risco e porquê que é de risco? Sim, olha, antes de mais, obrigado por me receberem, é top estar aqui convosco hoje. Venture Capital, a capital de risco, é um termo técnico, não é? Mas que no fundo quer dizer toda esta indústria que é louca o suficiente para investir em empresas altamente inovadoras, portanto, as chamadas startups do mundo. Portanto, pensamos nas Revoluts, nos Spotifys, nas BlaBlaCars, nas UiPaths, etc, etc. Porquê é que é de risco? Pá, porque isto é de facto muito arriscado, pá, porque por cada 100 startups que começam, se calhar uma tem sucesso. E portanto é toda uma indústria do setor financeiro que tenta investir na tecnologia que vai mudar o futuro, sabendo que existe aqui um risco ridículo associado a isso, que isso não é um problema, tem de ser gerido. Portanto, de certa forma, isso acaba por, acho que, englobar o que é aqui o capital de risco. E depois, existe uma componente técnica muito avançada, mas acho que para as pessoas no geral o que interessa perceber é investir em startups é muito giro, pode ajudar a criar mudança sistémica no mundo em que vivemos, mas não é aqui uma coisa fácil de fazer. Não é Até uma porque coisa... se nós formos ver aquelas empresas que nós conhecemos de nome, não é? Tipo as Ubers, os Googles, a Amazon, Sim. Facebook, Sim. tudo isso são startups. São aquelas empresas que agora são gigantescas, mas Exatamente. começaram todas com startups. Mas por cada uma dessas houve alguns milhares Exatamente. que falharam. E Exatamente. portanto o risco é brutal. Exatamente. O que eu acho engraçado às vezes no Venture Capital é nós falamos muito de risco e é essencialmente gestão de risco para os investidores, mas no caso dos empreendedores o risco ainda é maior, não é? Exatamente. Porque um investidor investe em 10, 20, 30, 40 empresas e portanto está ali a controlar o seu risco, tem ali várias oportunidades, mas o empreendedor tem uma empresa, não é? E eu acho que às vezes... Pelo menos uma de cada vez, não é? Pelo menos uma de cada vez, não é? Consegues fazer o quê? Uma a cada 2 anos, 1 ano, não é? Portanto há aquela lógica do estar rápido. O risco é o tempo, não é? Ou seja, a pessoa tem que dedicar o seu tempo a alguma coisa, não é? Portanto, e fazendo uma determinada empresa está a empatar esse tempo, portanto está a correr esse risco. Portanto, o tempo não é recuperável. Yeah. Sem dúvida, e eu gosto de pensar que eu estou ativo na indústria de capital de risco e às vezes esquecemos do que está a montante e a jusante, não é? E é muito importante lembrarmos que o empreendedor é esta unidade atómica que permite toda esta indústria existir, não é? Como disseram, não é? Tipo, o risco é enorme, é o tempo, é a saúde mental, porque é um stress horrível, é o custo de oportunidade também, não é? Porque se calhar podia estar a trabalhar numa empresa XPTO, a ganhar um salário porreiro, relaxado, sem me preocupar muito, a dar uma melhor vida à minha família. Portanto, existe aqui uma dinâmica completamente diferente e um desequilíbrio, não é? Como disseste, Tocha, um investidor tem um portfólio, não é? O portfólio é exatamente para isto, que é, falham 18, está tudo bem, as duas vão pagar as 18. A questão é essa, está tudo bem. E eu acho que às vezes isto é difícil e é contraintuitivo as pessoas perceberem que um investidor de startups já sabe que uma parte significativa das empresas em que ele vai investir vão fechar e ele vai perder o dinheiro todo que lá meteu. Mais do que isso, estatisticamente falando, e os dados são dos Estados Unidos porque a indústria na Europa é mais recente, mas estatisticamente falando, os investidores que têm taxas de falhanço, portanto empresas a morrer, a falhar, mais altas, são também os que têm taxas de retorno mais altas também. Ou seja, os números mostram-nos que os que arriscam mais são os que beneficiam. Exatamente, capital de risco. Portanto, nós precisamos de aceitar o risco, mas criar portfólios que gerem esse risco. Mas nós agora falamos na indústria das startups, a indústria do risco, diremos assim, não é? Na prática.
Do ponto de vista financeiro é a indústria do risco, do ponto de vista das startups é a indústria da inovação, não é? Sem dúvida. Exato. Mas também já tivemos agora estavas a falar e eu estava a fazer uma associação à época das descobertas, não é? Sim. Portanto, cada navio que partia era uma startup. Portanto, o risco de ela não chegar lá ou o risco dela não voltar era gigantesco. Portanto, de certeza que havia a mesma coisa, ou seja, havia também A mesma o lógica, capital de risco, não é? Eu não Não sou. se chamava assim, mas Sim. efetivamente cada navio que partia tinha investidores, não é? Tinha investidores, provavelmente haveria investidores que investiam em vários navios, não é? E portanto, e o que chegava, não é? Aquele que ia lá e trazia as especiarias, pagava os outros Pagava todos, aquilo não é? tudo. Exatamente. E aí, de facto, os marinheiros não beneficiavam muito e arriscavam tudo, Exatamente. A vida, nesse caso. a vida. Sim, o paralelismo é bom porque realmente o que estás a dizer é importante perceber que é quando o navio voltava, ele pagava tudo e muito mais, não é? E portanto dava Sim. muito lucro, que é exatamente a mesma coisa das Trazia muito startups. valor, sem dúvida. Por isso é que os investidores de capital de risco estão dispostos a que uma parte significativa do portfólio deles, das empresas que eles investiram, falhem, porque eles sabem que aquela que tiver retorno, pá, normalmente os retornos são completamente desmesuráveis, Exato, não é? Portanto, exato. estamos a falar de 10 mil vezes, 1000 vezes, não sei. Sim, Portanto, sim. o valor, se imaginar o investimento que o Peter Thiel fez no Facebook, não é? E o retorno que ele teve com aquilo, pá, eu já vi números, agora não quero dizer números errados, mas pá, estamos a falar na ordem dos milhões e milhões para 1 ou 2 milhões que ele investiu no início, né? Exatamente. É completamente... É importante só salientar isto. É um bocadinho técnico, mas acho que é importante salientar. É diferente o investidor que mete o primeiro dinheiro numa empresa, o investidor que mete o segundo dinheiro, o terceiro dinheiro, por assim dizer, estas rondas que falamos, e é diferente. E eu sou explicar um bocadinho enviesado isso? para falar de o primeiro dinheiro que entra. Portanto, aquele investidor que encontra dois miúdos com um PowerPoint e querem começar algo. Portanto, estou a falar nessa perspectiva. Isso somos nós na Alice Play. Isso é exatamente o que nós fazemos. É como vocês pensam também, mas é importante só clarificar que é diferente. Eu hoje posso ir investir na Revolut, ainda é possível investir na Revolut. A Revolut já não é se calhar uma startup, portanto, aí já é um jogo diferente, não é? Já é chamada scale-up. Já é chamada scale-up. Está a escalar. Exatamente. Mas vamos aí a essa a cadeia alimentar, digamos assim, não é? Porque nós na Alice Play investimos naquela fase que é chamada fase de pré-seed, que é exatamente essa fase que estás a falar, portanto é chamado pre-company, pre-revenue, pre-product, pré-tudo. Exatamente. Não é? Essencialmente existem pessoas com uma ideia, pá, existe obviamente alguma validação, não é? E às vezes as pessoas têm dificuldade se calhar em perceber isso, que é, mas vocês investem no início, eu não tenho nada, porque é que estão-me a pedir coisas? É pá, porque nos contactam mais de 100 pessoas por semana, tipo, nós não temos de investir em tudo, né? E portanto os investidores procuram alguma forma tentarem decidir, nós também temos que gerir o risco. Sim. E procuramos alguma forma tentarmos perceber, estas são as pessoas que vão conseguir criar aquela empresa que vai ser o outlier, não é? O incrível dos retornos. Mas há mais fases, não é? Portanto, depois de nós, a cadeia alimentar continua. A cadeia alimentar continua e vão perceber que a malta financeira é hiper criativa, porque deram-nos nomes super interessantes. Portanto, é pre-seed, seed, série A, B, C, D, E, F, por aí fora, não é? Onde é que acaba? Não acaba, não é? Isto é uma nomenclatura que se criou, no fundo. Quando chega à série Z, é o quê? Acho que nunca vi, mas talvez exista. A seguir à série Z deve ser a série AB, pelo menos é assim no Excel. O objetivo é vender uma empresa grande ou listar nos mercados, a chamada IPO. Pronto, o objetivo é esse. Mas no fundo aqui o que existe é um sonho de uma empresa, não é? Uma ideia de algo que vai mudar ou uma indústria ou idealmente até o mundo, não é? E naturalmente para levar uma ideia de 0 a 1000 é preciso muito capital. E não faz sentido dar esse capital todo no dia 0, não é? Mas nós podemos dar 10% desse capital no dia 0 ou 1% desse capital no dia 0. E à medida que essa equipa e essa empresa vai um bocadinho dando provas, vai-se dando mais dinheiro. E este o conceito é relativamente básico, não é? Portanto, os primeiros 100 mil euros não existe nada, mas a ideia é, bem, vamos então criar um produto e validar aqui que existe um potencial cliente e ver-se aqui umas primeiras provas de que alguém poderá querer comprar isto por um preço X. Ok. Agora vamos meter mais qualquer coisa. Mas para o que estás a dizer, a motivação quer do investidor, quer do empreendedor, é valorizar a empresa, não é? Portanto, é a principal motivação, porque a valorização da empresa é que vai permitir ao empreendedor ir buscar a próxima ronda de capital, não é? E vai permitir ao investidor não perder aquilo que foi investido.
não é? Porque vai haver uma nova ronda de capital, Esse segundo detalhe é muito importante. Sim. não é? Exatamente. Portanto, nós estamos, na prática é uma indústria especulativa, não é? Em grande medida. É uma indústria especulativa que, por acaso, de forma oblíqua, traz o bem, geralmente, não é? Nem sempre. Geralmente, Olha o exatamente. Nem sempre. Ou seja, há um resultado. Esse resultado é o tal modelo de negócio, ou produto, ou a inovação que pode trazer Uhum. para nós. Mas eu só queria sublinhar isso, é que efetivamente esse jogo, essa cadeia de valor, ou essa cadeia alimentar, como o Tocha disse há bocado e bem, a cadeia alimentar já pressupõe a ver quem come os outros, não é? Portanto, ou seja, já há aqui um pressuposto de que os mais pequenos são engolidos pelos grandes e por aí fora, não é? E é um Portanto, bocado verdade mesmo nos próprios investidores, né? Nas várias Exato. fases. O investidor que vem a seguir normalmente dita as regras aos investidores que já lá estão. Porque traz mais capital, Às traz vezes- outro Às vezes músculo. seleciona os investidores que lá continuam, não é? Portanto, e por aí fora, não é? Portanto, ou seja, há aqui um jogo que é um jogo muitas vezes não é muito simpático, não é? Mas que tem um objetivo de criação de valor, não é? Sim. E acho que os empreendedores, na prática, são o alimento de toda esta cadeia de valor. No primeiro, quando eu comecei a entrar na indústria de VC, fiz um curso numa universidade espanhola, com um professor top. E e o segundo slide dele, ou o terceiro slide dele, era esta cadeia alimentar, Ok. onde tínhamos o empreendedor aqui, tínhamos aqui o investidor, o VC, portanto o capital de risco, e depois tínhamos aqui uma coisa que se chama um LP, que é o bicho-papão, que no fundo é quem dá dinheiro ao VC para dar dinheiro ao empreendedor. Os próprios VCs vão buscar dinheiro a alguém, certo? E ele perguntou, portanto estavam ali cerca de 30 e tal aspirantes a VCs ou a investidores, Portanto, quem é que é o consumidor aqui? Quem é que é o cliente final? Enquanto VC, quem é que é o nosso cliente? Quem é que nós estamos a servir? Quem é que nós estamos a criar valor? E foi uma discussão interessante, mas a resposta, por assim dizer, que ele dá é, de facto, o meu cliente enquanto investidor é quem me dá o dinheiro, é o LP. Portanto, naturalmente, o cliente num café é quem paga, não é? Quem dá o dinheiro, é normal. Então, o que é o empreendedor nesta visão? Isto é uma visão, existem outras visões. Mas o que é o empreendedor? O empreendedor é aqui a máquina que faz acontecer, não é? É a fábrica, não é? E isto é uma visão que eu acho que nós às vezes caímos na tentação de não sei, tudo é bonito, tudo é cor-de-rosa, tudo é unicórnios e tudo é incrível, blá blá blá, paradise zoninho, e esquecemos que existe um desalinhamento base, e era um bocado o tópico que estavas a tocar. Existe muitas vezes um desalinhamento base entre as motivações intrínsecas do investidor e as motivações intrínsecas do empreendedor. Certo. Esse desalinhamento existe e não há problema nenhum de existir, tem a de ser claro, porque aí sim as duas partes sabem como se mexer. E geralmente falando, o que vemos, infelizmente, especialmente em ecossistemas menos desenvolvidos, é o empreendedor que é a primeira vez que está a fazer isto, vive um bocadinho se calhar neste mundo de algodão doce, tudo é bonito, tudo corre bem, estão-me a dar dinheiro, gostam imenso de mim, vão-me ajudar para sempre, quando não é real, porque este investidor se calhar já fez 100 e tal investimentos. E portanto não é o primeiro rodeo deste investidor. E temos aqui um desalinhamento que eu acho que enquanto tanto mídia e não só, qualquer pessoa que está ativa a falar e a comunicar na indústria, cabe-nos também a nós desmistificar isso um bocadinho e clarificar que lá por um investidor investir numa startup não quer dizer que ele vá lutar noite e dia pelo sucesso desta startup, porque essa startup está num portfólio de 20 e no dia em exato. que esta startup e outra precisarem de dinheiro, a que vai levar dinheiro é a que está a ter melhores resultados. Isto é completamente impessoal, é completamente financeiro e é um negócio, porque o meu cliente, quem me deu dinheiro, quer triplicar o dinheiro. Double down Repara, on the winners. E em bom rigor, se formos levar isto às últimas consequências, o objetivo do investidor não é que a startup tenha sucesso. Não necessariamente. É que o momento em que ele saia, ela valha muito dinheiro. Tenha muito valor. Ou seja, é os retornos para os LPs dele. Exatamente. Portanto, nós temos, já agora falar de dois termos, que é os LPs e os GPs. Por isso Portanto, por isso podemos ter startups que são infinitas, não é? Que no fundo estão-se a multiplicar como uma pirâmide, Sim. não é? Em termos de investimentos, mas que no fundo nunca vão dar dinheiro em termos de negócio.
Sim, porque o retorno para os LPs não é a empresa ter um grande impacto na sociedade e de criar um produto de alto valor. O retorno para os LPs é a empresa estar muito valorizada e o exit, portanto a saída do investidor, ter um grande retorno. É importante salientar aqui um pequeno detalhe, que é, isto é um cenário extremo. Claro. E o mundo nunca é preto e branco. E uma coisa que é um dado recente muito interessante, porque há assim um relatório, não me lembro dos números exatos, mas saiu há um mês, um bocadinho a reportar as motivações dos LPs. Ou seja, qual é a motivação do dinheiro que está aqui a chegar a esta indústria? E começamos a ver mais preocupações ESG, e começamos a ver mais preocupações de impacto e a questão climática a ser um tema que o próprio LP quer. Ou seja, tudo o que nós dissemos é verdade, mas é preciso dar esta nuance que cada caso é um caso, cada investidor é um investidor, e começamos a ver o capital que vem dos grandes players, fundos de pensão, os chamados endowments das universidades, portanto o capital que as grandes universidades internacionais têm para investir, começam a ter estes critérios de também, não, nós queremos reaver o nosso dinheiro, mas nós já vivemos num paradigma em que eu acredito que consigo fazer muito dinheiro com inovação e tecnologia, tendo um impacto positivo. E portanto já começamos. Tu achas que isso é mesmo sincero? Pois é, malta, como já viram, temos uma nova frigideira AI, mas isso não significa que não continuamos a aceitar as vossas sugestões, sejam técnicas, de software, de hardware, de posicionamento, mandem para nós. Acho Na maior que parte é dos casos? sincero em alguns casos. Na Alguns maior casos. parte dos casos não diria. Eu acho que claramente temos 2 ou 3 Porque top também é leaders. aí aquela coisa de parecer fixe, não é? Claro. Sim, claro. o chamado greenwashing. Claro. Mas há de tudo, né? Portanto, Exatamente. um LP é alguém que tem dinheiro e precisa de colocar o dinheiro a trabalhar. E como qualquer investimento, como a maior parte das pessoas sabem, quando nós estamos a gerir o nosso capital, queremos diversificar. E, portanto, a diversificação de risco faz parte da gestão do dinheiro de um LP, que coloca algum dinheiro em fundos, coloca o dinheiro noutras coisas, não é? Coloca em real estate, em Portugal gostamos muito de real estate. Mas mesmo quando coloca dinheiro em fundos, coloca em vários fundos, não é? Portanto, não queres pôr todas as galinhas no mesmo cesto. Eu acho que às vezes o que acontece é isso, ou seja, conseguem escolher determinados VCs onde estão a olhar para o retorno financeiro, mas depois também querem ter aquela parte de ter algum impacto. E às vezes, pá, então vamos pôr também aqui uns tickets neste fundo aqui porque os gajos são porreiros e querem ajudar o planeta. É para dizer que tem também essa participação. E também pode ser para dizer que tem. Há de É tudo, como há de tudo, não tudo, podemos há de generalizar, não é? Há tudo, Claro. é o mesmo que. Portanto, o LP normalmente faz 2, 3% de VC, portanto, então e o resto do dinheiro, os 98%, aplica-se exatamente o mesmo, não é? 2, 3% é o número normalmente. 2, 3, 4 na loucura, é o que se costuma ver. Se agora um relatório da Suíça, das family offices na Suíça, portanto, famílias que têm muito dinheiro, e era 2, 3% estava em VC, ou seja, na verdade, todos os problemas que nós temos em VC é um problema dos mercados financeiros, não é um problema de VC, ok? Ou seja, quando estou a investir em obrigações, em ações, mesmo em real estate, tenho essa preocupação ou não? Ou seja, eu acho que existe aqui também uma série de outras É um bom dinâmicas mais macro que temos de ter em conta. Yeah. Mas eu acho que estamos a caminhar no sentido certo. E acho que, quase por defeito, VC está melhor posicionado para ter mais impacto positivo, em média, do que outros ativos financeiros. Certo, isso é verdade. Isso estou de acordo contigo. Mas há aqui um outro aspecto que eu também gostava de abordar, que é o seguinte. Quando falamos em VCs, há VCs na tal cadeia alimentar, eles estão posicionados em áreas diferentes, não é? Sem dúvida. Por exemplo, Em áreas não, em estágios diferentes. em estágios de investimento diferente da empresa. Porque no mesmo estágio pode haver várias áreas. Certo, tens razão. Portanto, e aí quem está mais próximo, naturalmente, por razões óbvias, do empreendedor são os investidores que entram na fase inicial, não é? Porque esses têm maior alinhamento com aquilo que o empreendedor pensa. Também têm menores portfólios, em regra. E porque não os só fundos nós, são mais mesmo pequenos. que tenham um portfólio grande, tu não estás ainda num estádio de olhar para o portfólio e dizer esta empresa é que vai ser muito valorizada. Portanto, tu ainda tratas todos por igual. É menos financeiro o investimento, é isso que queres dizer? É mais emocional porque vais ter que ajudar todos. Eu diria mais humano, na medida em que, quando eu estou a investir numa fase tão cedo, pá, não há muitos dados que eu tenha. Exatamente, Portanto, ao mas fim do dia, eu mesmo confio, que quisesse eu confio nesta equipa. Eu acho que eles são do caraças e vão fazer Claro. um bom trabalho. E a equipa não é muito grande. São 2, 3, se tanto, não é? Existe aqui uma componente mais humana, uma relação mais humana. Eu concordo, acho que existe outra componente, que é mais técnica, que é a questão da pirâmide de capital, ou como quisermos chamar, os termos normalmente são em inglês, mas um primeiro investidor e um empreendedor estão muito a par e passo em termos da diluição que levam
à medida que o capital todo entra, e no final desta viagem, isto é uma viagem, 10, 12, 14, 15, às vezes menos, às vezes mais, anos, isto vai ser vendido, vai ser liquidado, e toda a gente vai ver o dinheiro de volta, nomeadamente o empreendedor e o investidor também. O primeiro investidor a entrar está mais sujeito a todas as condições a que o empreendedor também está sujeito. Também, o empreendedor é o último a receber o dinheiro, não é? Normalmente. E também Portanto, são o os último mais diluídos na Exatamente. prática. É isso. O último investidor a entrar normalmente é o primeiro a receber o dinheiro quando houver Exatamente. retorno da empresa, porque tem a chamada preferred shares, e depois aquilo vai descendo pela escada, há de chegar ao o primeiro investidor, não é? E depois é que vai para o E isto é empreendedor. importantíssimo, que é, e há, por exemplo, o filme do Facebook mostra este momento a acontecer de forma interessante, e acho que é um convite a pensar a muita gente que se calhar não conhece bem os detalhes, mas o facto de uma startup ser vendida e alguns investidores fazerem dinheiro não quer dizer que todos os investidores façam dinheiro, nem quer dizer que o próprio empreendedor faça dinheiro. Prova do possível desalinhamento de interesses. Isto é Exatamente. muito importante perceber. E tal, esta empresa é um unicórnio. Nós gostamos muito disto em Portugal. A empresa é um unicórnio. Duas coisas a perceber de base nos unicórnios. O unicórnio não tem nada a ver com valor, com retorno. Tem a ver com uma avaliação especulativa do valor, Exato, que aquilo que muda estávamos a a falar no cada início. semana. E muitas vezes muda de 100 para 5. Tem a ver com isso e não tem nada a ver. E raramente 5 para 100. Nós vimos o contrário há 2 anos, né? Vimos o contrário, que era a história da Gorillaz, uma startup, toda a gente falava, toda a gente era o maior porque tinha investido. Temos pares nossos que o fizeram. Eles e levantaram falavam, 1.000 milhões. levantaram uma batelada de dinheiro e ninguém fez dinheiro. Toda a gente perdeu dinheiro, mas era um decacorn. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? Nós esquecemos um bocadinho disto. A questão de ser um unicórnio não quer dizer nada em termos de isto é uma empresa que faça dinheiro, nem quer dizer nada em termos de o empreendedor vai de facto beneficiar do esforço de criar O essa que quer empresa. dizer é que o mercado está a olhar para aquela empresa e existe está uma alta entusiasmado. expectativa. Está entusiasmado. Né? Está muito entusiasmado. Existe uma alta expectativa de que aquilo vai ter uma grande valorização, ou um grande retorno, neste caso, não é valorização. Ontem Portugal levou na boca da Geórgia e todos nós achávamos que íamos ganhar. É exatamente a mesma coisa, é especulação. Mas existia um favorito, certo? A Gorillaz era o favorito. Levou na boca e não ganhou. Exato. Mas esta questão das valorizações realmente é uma das coisas que se calhar faz mais confusão a pessoas que não estão dentro do mundo de venture capital, até porque nós estamos a falar dos investidores iniciais, nós estamos a falar de um empreendedor que tem uma ideia, ou dois empreendedores têm uma ideia, vão ter com um investidor, dizem, preciso de 100 mil euros, como tu estavas a falar, e o investidor imediatamente, mesmo nós nessa fase, dizemos, ok, a tua empresa vale 1 milhão de euros, certo? Portanto, estamos a falar de um PowerPoint, de uma ideia, dois gajos querem fazer uma cena, tu vais-lhes dar 100 mil euros e vais ficar com 10% da empresa. Sim. Mas como é que isto vale 1 milhão de euros? Como é que isto se explica? Explica-se porque é tudo uma questão de pensar no melhor cenário possível. Portanto, é uma indústria de risco, mas é uma indústria que tem de pensar no melhor cenário possível. Porque voltamos àquilo que tu disseste. Eu estou a pôr 100 mil hoje porque eu acredito que tudo correndo bem, eu vou tirar daqui 10 vezes, 100 vezes mais do que isto. E portanto nós estamos a pensar no nosso cérebro sempre, ok, qual é o melhor cenário possível de crescimento desta empresa, e essa avaliação de valor nunca tem a ver, portanto, não é feito numa ótica tradicionalista de os resultados financeiros são estes e o mercado é este e tudo mais, é numa ótica de aquilo que poderá vir a ser, aquilo que poderá vir a crescer, é uma questão de potencial. E portanto, em VC, nós pensamos sempre em potencial, nunca olhamos para passado, olhamos sempre máximo. para futuro. Exatamente. Sim, se tudo É estranhíssimo. correr bem, É estranhíssimo. é mas que é super funciona estranho, às vezes. né? E depois uma pessoa diz, mas eu quero abrir um stand de lavagem de carros Sim, e preciso de 50 mil euros. sim, E o investidor vem e diz, ok, eu invisto os 50 mil euros, mas quero sim. 70% da empresa ou 50% da empresa. Então, mas aquela startup tem 1 milhão de valorização e o meu stand de carros, tu queres logo metade da minha empresa por 50 mil euros? Sim. Né? Portanto, são dois negócios muito diferentes. E né? tem tudo a ver com a escalabilidade, não é? Portanto, um negócio se calhar é muito menos arriscado, porque um negócio de lavagem de carros, assumindo que não há muita competição local, assumindo que há carros na zona, há de ter algum negócio, não é? Naturalmente. A malta quer lavar os carros. Uma nova startup que quer curar um cancro XPTO, vai ser lixado lá chegar, não é? Portanto, estamos a falar de coisas diferentes, mas a verdade é, se o stand de carros tiver sucesso, vai ser o melhor stand do bairro. Quanto dinheiro é que vai fazer? Não sei, não conheço bem esses negócios, mas sabemos, mentalmente conseguimos imaginar um número. 2 miúdos malucos saídos da universidade que conseguem curar um cancro específico de uma região X, quanto é que isto vai valer?
é noite e dia, não é? E portanto é esse o modelo de base do investidor. Está a pensar no quanto é que isto pode valer no futuro. Como é que nós conseguimos separar as duas realidades? Porque são dois negócios diferentes. A falar, nós chamamos-lhes negócios e startups. Sim, Que é um nome um bocadinho ingrato, porque pois pá, é. startups também são negócios, né? Sim. Mas acho que é a falta de melhor palavra. Sim, e há muitos que pensam, quando estão a iniciar um negócio, estão logo a iniciar uma startup, não é? E eu Portanto, acho que, pá, eu sou novo, não é? Estou nesta indústria numa mão cheia de anos, mas eu acho que a indústria hoje está mais complexa que nunca. E é muito difícil fazer essa caracterização. Acho que se calhar há 10 anos era muito mais fácil. Está-se a misturar cada vez mais, acho né? que há 10 anos bastava eu dizer, epá, é tecnologia. Mas eu acho que hoje em dia já não é o suficiente dizer Hoje em dia já é tecnologia. difícil ter um negócio sem os tecnologia. investidores estão mais criteriosos em termos dos seus investimentos. Já começam a olhar para os números do ponto de vista de Não, eu acho que o que o David está a dizer isso? é as próprias empresas começam a tornar-se mais difíceis de perceber se têm um potencial de ser uma startup, ou seja, uma empresa altamente valorizada. É isso. Porque o É argumento isso, a seguir ok. é: não, mas eu vou abrir um stand de lavagem de carros e a seguir vou abrir outro, e a seguir vou abrir outro, e depois vou fazer Deixa-me um dar franchise. um exemplo. Portanto, Facebook é um exemplo que se usa muito e acho que é um bom exemplo, apesar de tudo, né? Portanto, Facebook nasce ali perto de uma altura de uma revolução tecnológica do mobile, não é? Que muitos de nós a ver, e aqui lembramos-nos perfeitamente do que aconteceu. Hoje, se eu abrir um stand de carros, vou ter uma componente mobile, como é óbvio, não é? Para as pessoas poderem agendar e pá, é rápido, é fácil. Estou no Google Maps, existe uma componente mobile. Mas sou uma startup tecnológica? Por causa disso. Já não é? E portanto, à medida que a tecnologia evolui, e agora estamos a falar da nova revolução da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo qualquer PME pode usar a inteligência artificial, não é assim tão difícil, não é? E portanto, à medida que a tecnologia evolui, acho que se torna uma matriz muito mais complexa, onde aí sim os investidores têm de ser muito mais criteriosos na avaliação tecnológica do que está a acontecer, porque eu acho que estamos a ver um shift na Europa sem dúvida alguma, estamos a ver um shift para startups de componente mais forte tecnológica, o que nós gostamos de chamar o deep tech, que não quer dizer nada, quer dizer tecnologia mais complexa, não é? E eu acho que é esse o caminho que começamos a ver. Naturalmente, se é mais complexo, é mais difícil de perceber, não é? E, portanto, eu acho que a indústria vai continuar neste caminho de a linha vai se tornar ainda mais tenue do que é uma PME, o que é uma startup tecnológica, o que não é uma startup tecnológica e que nomes é que nós vamos dar a estas coisas. Pá, eu acho que não sei e acho que não interessa. Eu acho que é mais uma questão de quando olhamos para uma empresa, isto tem potencial de escalar 100 vezes nos próximos 5 A anos. questão é que na cabeça do empreendedor tem sempre. É verdade. Né? Neste caso que eu estou a dar da lavagem de carros, ele vai dizer: não, isto vai ser um franchise e nós vamos ter uma app e tu estejas em qualquer sítio de Portugal, vais ter a mesma conta e podes levar o carro em qualquer sítio, né? E depois vamos começar a vender cheirinhos para o carro e vamos começar a vender aquilo. Depois vai para a Espanha e não sei o quê. Pois, isso é verdade. É porque hoje em dia Não sei todos... se os espanhóis lavam o carro. e tomam banho. De vez em quando. Mas repara, o que tu estás a dizer é que hoje em dia todos os negócios têm tecnologia, não é? Tem de ter, não é? Mas Portanto, também é um bocado muitas aquilo que tu dizes, que é à medida que nós evoluímos a nossa tecnologia, aquilo que era tecnologia deixa de ser tecnologia inovadora, né? Portanto, houve uma altura que o fogo era uma tecnologia é incrível. instrumental. Exatamente. Passa a ser instrumental, não é? Exatamente. Portanto, cada vez mais instrumental. E a grande dificuldade é aquilo que tu estavas a dizer, é que é perceber, porque tu podes ter uma tecnologia absolutamente instrumental e tornar-te num unicórnio. Ou seja, e de facto teres um negócio gigantesco, não é? Portanto, essa dificuldade, e as barreiras também se vão esbatendo cada vez mais, não é? Sem Estás dúvida. a falar em termos de deep tech. Pá, um gajo quando fala de deep tech diz, é preciso uns crânios, pá, do caraças para fazer aquela tecnologia, portanto não é para qualquer um, portanto existe uma barreira à entrada gigantesca e portanto há aqui um tempo de vantagem, não é? Que tem que ser aproveitado e financiado e levar para a frente. Mas como hoje a barreira tecnológica também é mais pequena, mais baixa, o que acaba por determinar o sucesso e insucesso, se houver concorrência, é a capacidade de execução, não é? Não é tanto o conhecimento. Já são outro tipo de características do empreendedor. Portanto, não é tanto o seu conhecimento técnico, não é o facto de ele ser um grande crânio, ou estar cercado de grandes crânios, é o facto de ele ter capacidade para pôr aquilo a andar e para pôr aquilo rapidamente. Tens um exemplo espetacular, agora falando em AI, que é o caso do OpenAI, não é? Quer dizer, há 7, 8 anos, tu olhavas para o Google, eu vi números sobre isso, eles tinham tipo 80% dos crânios e da capacidade de hardware para trabalhar em inteligência artificial. Estava tudo no Google. Mas a verdade é que o OpenAI apareceu e deu-lhes uma abada total.
não é? E portanto aqui foi execução. Obviamente que eles depois conseguiram atrair os que tinham lá provavelmente o talento também certo. foco, não é? Provavelmente também foco, porque o Google está em todas, não é? E ali houve a intenção clara de mostrar resultados rápidos. Mas tu às vezes pensas em Deep Tech e, como estavas a falar, pensas em dinheiro, né? Pensas em atrair o melhor talento, para isso tens que ter capital. O Google tem dinheiro infinito, literalmente, não é? Logo tem crânios infinitos. E tem crânios infinitos, e tinha hardware infinito de inteligência artificial, e não conseguiu lançar o ChatGPT. Não é? Ainda agora o AI do Google anda um bocado manhosa. E há aqui um outro aspecto que também eu acho que é interessante nós anotarmos. Há bocado deste o exemplo do Facebook. Sim. O Facebook cresceu juntamente com a internet. Exatamente. Ou seja, como foi uma coisa muito inicial, portanto, acabou por ser uma grande demonstração das potencialidades do que é que se podia fazer com a net. Tal como a Uber, por exemplo. Tal como a Uber. Portanto, e isso são momentos únicos. Isso já passou. Não é? Fazer isso hoje seria impossível. Aparecer agora outro Facebook da mesma forma já não seria possível. Tinha que ser completamente disruptivo. Mas eu acredito que os bons investidores, e tanto podem ser especializados como não especializados, estão muito atentos a estas inflexões em tendências globais no mercado e tudo mais, e estão a investir, a pensar nisso. Não é? Portanto, nós tivemos, o Web3 foi uma mudança de paradigma, onde houve muito dinheiro atirado ao lixo, mas também houve muito dinheiro feito e houve muito investidor a investir em coisas com sucesso. Temos inteligência artificial, que é uma mudança de paradigma agora. E, portanto, haverá, e eu acho que de certa forma já existe, não é? Haverá o Facebook do mobile e da internet, haverá o equivalente para o AI e o que estamos a ver agora. Provavelmente será o OpenAI, não é? Mas haverão muitas inflexões pequenas, maiores, dentro de uma indústria, que atravessam indústrias. E eu acho que o engraçado, ou o que me entusiasma nesta indústria é está sempre a evoluir, está sempre a mudar, sempre uma coisa nova a acontecer. E dois, o que vocês estavam a dizer, há alguém hoje, neste segundo em que nós estamos a gravar isto, fechado numa garagem, numa cidade europeia que eu nem sei pronunciar o nome, que está a começar algo que vai ter sucesso. E eu acho que isso é espetacular, é mesmo bonito, e eu sou super proponente da habilidade, da capacidade europeia de sermos um líder tecnológico. Não estamos lá, temos esse potencial, e é isso que eu espero de alguma forma na minha carreira contribuir um bocadinho. Acho Portanto, que se essa ideia for tua, que estás aí a ouvir-nos, vem falar connosco. Exatamente. Mas agarrando nessa ideia, estou a buscar outra ideia que tem a ver com desperdício. Desperdício, sim. Não é? Porque a verdade é que isto é uma indústria altamente ineficiente em termos de utilização de capital. Nós estamos constantemente a falar. Estamos constantemente a falar de investidores que colocam muito dinheiro numa empresa e vai tudo para lixo. Sim. Como é que tu olhas para este? Eu acho que temos de olhar para isto de forma global, sempre. Ou no mínimo, com base no. Portanto, normalmente os investidores funcionam à base de fundos. Portanto, cada fundo tem o seu próprio portfólio, como vocês sabem. Um fundo que faça 5 vezes o dinheiro que foi lá metido, eu tenho dificuldade em dizer que é ineficiente. Eu diria, pelo contrário, geriram o risco extremamente bem, porque o risco está lá. Estás a olhar do lado do investidor, não é? Claro. Agora vê do lado do empreendedor. Mas já lá vou. Mas o lado do investidor é o que interessa para as massas, é o que interessa para 99,9% da população mundial. Porque mais de metade do dinheiro no ecossistema europeu vem de onde? Vem do Fundo Europeu de Investimento. E esse dinheiro vem de onde? Vem dos Estados-membros. Ok. Então parte desse dinheiro é português. Vem dos impostos. Parte de Portugal, parte da população portuguesa, ou parte dos impostos que nós pagamos com a população portuguesa, está a financiar isto. E portanto, interessa-me assim tanto se há desperdício ou interessa-me um múltiplo? Pessoalmente, quando eu olho para a quantidade de impostos que eu pago, se me disserem, olha, um bocado disto está a ir para este programa que está a fazer 5 vezes o dinheiro, que volta para a União Europeia para financiar outros projetos que podem ser sociais ou não, ok, já começa a ficar interessado e já começa a querer saber. Mas aí tenho algumas dúvidas sobre essas contas pelo seguinte, porque efetivamente quando nós estamos a falar em desperdício, não estamos a falar em desperdício de dinheiro necessariamente, não é? Estamos a falar em desperdício de inteligência, de tempo das pessoas, no fundo estamos a falar de recursos, não é? E muitas vezes quando nós estamos a falar em negócios e na criação de produto, nós não estamos a valorizá-los de acordo com isto. Ou seja, os recursos que consomem, os recursos, diremos que são finitos, não é, do planeta,
não estão todos materializados ou não estão todos transpostos para dinheiro. Portanto, logo nós não podemos ter só essa visão do valor monetário que é aplicado nesses projetos. E se nós olharmos para todos os ecossistemas europeus, não é? Toda a inteligência que está ligada a isso, então, são milhões de pessoas, não é? São milhões de pessoas, muitas vezes dos melhores cérebros, que estão a fazer projetos que não vão dar nada. É um bocado essa dicotomia do desperdício, né? Mas eu percebo o que o David está a dizer, é que quando tu fazes o zoom out, né? Portanto, quando olhas assim de cima e vês os resultados, né? É como nós falamos, as empresas mais inovadoras que nós temos hoje em dia vieram desta indústria. Está bem, mas e elas não existiriam se não fossem esta indústria. Eu acho que milhões de pessoas a fazer coisas que não vão resultar em nenhum benefício eu percebo da isso, humanidade. por isso é que eu estava a levantar o tema. É um tema difícil, é um tema que deve ser mas que vão dar abordado, dinheiro, claro não é? sim. Portanto, ou seja, aquilo que movimenta dinheiro, as pessoas recebem salários. Não dá dinheiro não sei como quê. sim. Não é? Recebem outra salários, discussão. têm a sua vida, não sei quantos, os anos vão passando e não sei quantos. Mas de facto, aquilo é bullshit, não é? Porque na prática não Mas contribuiu para a melhoria da eu diria o humanidade. mesmo do mundo corporate. Do mundo corporate é igual ao pior. Exatamente, é igual. Ou seja, há um problema, se calhar, mas acho que aqui já estamos a levar a conversa a um nível super macro, quase filosófico, de o sistema social e económico que nós criamos no mundo faz sentido ou não. É completamente ineficiente. Pronto. Não, mas eu não acho que o corporate 100%. esteja ao nível das startups. Acho que as startups são muito mais. O corpo é muito pior desse ponto de vista. Eu acho que é difícil comparar Muito porque pior. porque 90% das startups vão falhar, não é? Sabemos isto hoje, neste momento. 90% desses trabalhadores estão a desperdiçar o seu tempo. Há uma nuance aí que eu acho que não existe melhor processo de aprendizagem do que tentar criar uma empresa e falhar. Muito mais do que estar num corporate a trabalhar para um chefe que me chateia a cabeça para fazer um plano de marketing e repetir o plano de marketing e voltar a fazer o plano de marketing. Mas para muitos que estão nessa indústria, peraí, não estava a perceber. têm exatamente o mesmo a visão do corporate, não é? Porque são empregados. O que vocês estão a dizer é o desperdício que há no trabalho burocrático e políticas internas nos corporates. É isso que estão a falar? Sim. Pois, nesse caso, então, eu acho que o mundo de venture capital é muito mais interessante. Então, se tu falares na área financeira, então esquece. Certo, mas para aí, fazer aí, papelada. Então não isso é fazem voltar nada. aos números. Sim. Não fazer nada, para vai para o TikTok. Mas eu acho que não existe nada mais bonito, isto para ficar na coisa filosófica, não existe nada mais bonito do que um grupo de pessoas se juntarem, tentar criar uma empresa e tentar que isso seja o seu sustento e dois, que isso faça mudança no mundo. Pá, e se falhar está tudo bem, porque eu acho que existe mesmo uma beleza nisto e eu acho que vivemos numa realidade onde às vezes é um bocado vais trabalhar para aquela empresa que é muito boa e aquela empresa que é muito boa e ao fim do dia quem eu sou enquanto pessoa já não interessa e perpetuamos este ciclo de uma arquitetura de vida que é trabalhar até aos 65 e depois reformar e parece que morri. Pá, eu odeio essa visão. A nossa visão, esta ideia de antes e depois é parva, porque não existe. Eu, David, no dia em que fizer 66 anos, não sou assim tão diferente de quando tinha 64. Não existe um antes e o depois. É um contínuo. Eu acho que não existe nada mais bonito do que um bocadinho promovermos esta noção de criar os nossos negócios e não haver aqui uma separação entre eu, David, no trabalho, eu, David, em casa, mas existir uma noção de arquitetura de vida. Que vida é que eu quero viver? Estou de acordo contigo, completamente, mas só há uma nuance. É quando esses negócios têm efetivamente um propósito. Quando têm um propósito que permita mudar algo, mudar a vida. O que estás a dizer é não usar isso instrumentalmente, simplesmente... não pensar só na porcaria do dinheiro, não é? Na afirmação pessoal, Concordo. no egoísmo, digamos assim, não é? É ter um propósito de vida, portanto. Mas isso aí nós já estamos a falar, nem sequer é de startups, estamos a falar de projetos e empresas em geral. Sim. Mas eu acho que ainda aqui no mundo venture capital, eu não sei, mas não podemos deixar de falar nisso, não é? Claro que sim. Não, estou só a dizer, não estamos especificamente a falar de criar uma startup, ou seja, qualquer negócio que realmente seja um propósito para ti, podes criar um negócio que seja uma coisa que tu gostas, pá, e teres 70, 80 anos e continuares entusiasmado por estares a fazer aquilo e não teres que estar à espera da segurança social. Para fechar esse ciclo só, e aqui eu acho que é importante dizer isto, que é, eu pessoalmente tenho se calhar mais admiração por uma mãe solteira que abre um coisa de estética, porque gosta de estética, porque adora estética, é boa a fazer aquilo, dá-lhe prazer e vai viver uma vida feliz e realizada com aquela pequena empresa que lhe dá dinheiro. Tenho a mesma admiração por essa pessoa como tenho pelo Zuckerberg. Se calhar até tenho mais por ela. Eu acho que é mesmo importante deixarmos isso claro também sempre que temos a oportunidade de falar, que é, nós investimos em startups e tecnologia incrível, não sei o quê, mas o que eu estou aqui a advogar, por assim dizer, é
não, fazer algo que nos realiza Exatamente. e sermos sustentáveis. Não estarmos à espera da segurança social, não estamos à espera do chefe que me diga o que fazer. Estamos completamente de acordo nesse ponto. E Portugal precisa disto. Portugal precisa de ser puxado neste sentido, eu acho. Sim, precisamos de mais negócios. E às vezes, mesmo nós trabalhamos na parte da tecnologia, às vezes as pessoas esquecem-se. Tu podes criar negócios com tecnologia super interessantes. Em áreas que tu gostas, não precisam de ser startups. Exatamente. Não precisamos ter Não tantas precisamos startups. levantar milhões para ter um negócio de sucesso. Mas o mundo Venture Capital tem uma nuance que eu acho que o mundo dos negócios mais tradicionais não tem. Que eu acho que tem um quê de redistribuição de riqueza. Não sei se vocês já pensaram neste assunto, mas a verdade é que nós estamos a falar de LPs, portanto, pessoas muito ricas que colocam dinheiro num fundo. Esse fundo investe dinheiro em empreendedores, malta jovem, né? Que depois contratam pessoas, todos recebem salário, todos recebem dinheiro, crescem, aprendem mais sobre o negócio, tentam ter um impacto no mundo, mesmo que falhem. Portanto, aqui estou a assumir os que falharam. Contrataram uma data de pessoas que tiveram a alimentar as suas famílias, a receber dinheiro, a aprender, a crescer, e depois aquele dinheiro vai todo para o lixo. Eu acho isto incrível, não é? A capacidade que eu percebo que os que têm dinheiro estão a jogar um jogo e querem ter um retorno. Mas a verdade é que mesmo os empreendedores que recebem investimento e as empresas falham redondamente e tiveram 3, 4, 5 anos a trabalhar naquilo, houve uma redistribuição de riqueza brutal dos LPs para qualquer pessoa. O Zuckerberg era um gajo que estava ali na universidade, pronto, estava em Harvard. Mas tens montes de exemplos de outros founders, underdogs, né, que recebem milhões e milhões e milhões, tornam-se muito melhores, e depois provavelmente não é à primeira, mas à segunda, terceira, quarta startup realmente conseguem ter sucesso. Não há uma indústria igual como a Venture Capital que distribua o capital desta forma. Sim, o que tu estás a dizer de facto, aqui temos um sistema de formação não formal, não é? Ou seja, que há um investimento brutal, porque o dinheiro não desaparece. O dinheiro é pago em salários, basicamente, não é? Portanto, ou seja... E muito vai para os Estados também, impostos. E muito vai para os Estados, Os Estados ganham muito dinheiro com isso, sem dúvida. Aliás, é quem ganha mais dinheiro, seguramente. Mas o Estado é quem ganha mais dinheiro em todo o lado, não é? Pronto. É a parte fácil. Daí o repto importante. Qualquer país tem interesse em ter mais startups e atrair investimento privado. Mas repara, só queria dizer isto, que é, efetivamente, aquilo que tu descreveste agora é uma gigantesca escola de formação das pessoas, não é? Ou seja, que estão a adquirir conhecimentos, estão a adquirir experiência, estão a adquirir um conjunto de skills que, não sendo úteis, não tendo resultado em nenhuma utilidade naquele projeto em concreto, pode tê-lo no futuro. E, mais uma nuance, quando tem sucesso, por norma, um empreendedor cria uma startup de sucesso e faz muito dinheiro, né? E a coisa funciona muito bem, a seguir vai agarrar nesse dinheiro e vai investir outra vez no ecossistema, né? É normalmente, pois há aqueles malucos que fogem para uma ilha deserta. Sim, mas geralmente falando, existe essa ciclicidade, por assim dizer, dos ecossistemas, e em Portugal começamos a ver, né? Começamos a ter esta segunda geração já de empreendedores com sucesso, e é super interessante. Eu diria que nós por vezes também nos esquecemos de uma coisa importante, que é, também existem LPs, para dar um exemplo concreto, com quem nós trabalhamos muito, é um fundo de pensões que gera a pensão das enfermeiras de um país nórdico. É uma responsabilidade do caraças ter este dinheiro, enquanto investidor, não é? E portanto, às vezes nós também pensamos no rico mau, não é? Temos esta tendência de pensar, existem, sem dúvida alguma, tipo, existe dinheiro de famílias com negócios muito shady, e é preciso ter cuidado também no dinheiro que se aceita, mas também existe dinheiro muito honrável, que é uma responsabilidade do caraças ter esse dinheiro. E portanto, eu acho que a indústria de VC tem essa beleza, não é? Conseguimos não só redistribuir o dinheiro quando é bem feito, mas também conseguimos, de alguma forma, mudar o mundo devolvendo dinheiro a quem precisa, não é? Porque acho que todos nós concordamos que uma enfermeira que trabalha 40, 50 anos merece a sua reforma, e, se possível, o máximo possível, não é? É isso. Bom, e David, nós temos aqui uma frigideira nova. Já reparei. Que é a nossa frigideira AI. Que escalou, não é? A nossa frigideira escalou. Esta já é a versão alfa, portanto no último episódio apresentámos uma versão beta, que ainda estava um bocado em cartão. A frigideira já está disponível no WhatsApp, portanto podem falar com ela. Basta adicionar o número. Mas ainda está em pré-seed, não é, Tacho? Ainda está em pré-seed. Está a fazer prospecção de mercado para saber como é que ela vai ficar mais bonita. E eu vou agora aqui abrir a frigideira alfa. Tcharam, cá está ela toda bonita. Frigideira, estás aí? Olá, Tocha.
Olá, David. E olá ao Zé, claro. Obrigado, claro. Até está com uma vozinha assim mais coisa. Bom, vamos aos ingredientes então, David, estás pronto? Acho que sim, não sei. Então bora. Antes de mais, excelente programa. Vamos então escolher os ingredientes para o nosso bitoque. Vamos a isso. Qual destes ingredientes preferes? O ovo, a batata, o arroz ou o bife? Ahá! Estás a ver? É do bitoque, estás a Do perceber? bitoque. Hã? Pá, acho que vou para o ovo. Ovo? Então Acho vamos que ao vou para o ovo. Eu adoro um bom ovo. Vamos ao ovo. Deve ser tinha ar de ovo estrelado. O ovo. Ouve lá então a nossa pergunta. Mas primeiro vamos feitá-lo. Estou então a aquecer esta frigideira do conhecimento, cheia de sabedoria. Deem-me só mais uns segunditos e estará... Aqui vai. Ha. Um bebê é o investimento em pré-seed mais arriscado que já fizeste? É Não sei. um grande Mas- angel investment. É, exatamente, é um grande angel investment. Acho que é completamente. Acho que não se pensa de forma financeira num bebê. Portanto, Ainda, deixa só, quando ele vier, vamos. não, imagina, é quase aquele mal necessário, não é? Mas não estou à espera de fazer 10 vezes o retorno de investimento com o bebê. Não, acho que tem muito mais a ver com um projeto familiar. Acho que tem muito mais a ver com aquilo que também queremos deixar. O meu maior, a pessoa que eu mais admiro no mundo é o meu pai, que infelizmente já faleceu. E sempre tive este coisinho de querer ser pai e querer também ser capaz de passar um bom exemplo a alguém. E, portanto, vamos ter a nossa primeira bebê daqui a 1 mês e meio. Estamos super entusiasmados. Pá, acho que vai ser completamente life-changing e mal posso esperar. Yeah. E life changing and night changer. Night-changing. Night-changing. né? Night-changing, sem a dúvida. praxe de sempre. Mas acho que é interessante também, obviamente, falar. Antigamente, eu acho que agora já se mudou um bocadinho esse mindset, mas Sim. antes havia muito esta questão das crianças eram mesmo um investimento, não é? Portanto, quando nós, E são. especialmente quando nós estávamos mais na agricultura, não é? Ter crianças era mão de obra que tu ias ter para te ajudar, não é? E portanto as Não pessoas era um custo, era um ativo. era um ativo, exatamente. As pessoas olhavam muito para isso como um investimento. Hoje as pessoas olham como um custo, já viste? Hoje as pessoas olham como um custo. Se calhar é por isso que estamos com natalidade mais baixa. Claro, Não sei. exatamente. Nunca tinha pensado nisso assim, mas é verdade. Na geração do meu avô era diferente. O meu avô tem 8 irmãos Claro. e trabalhavam na padaria todos desde pequeninos, não é? E portanto Exatamente. permitiu ser uma maior padaria que vendia mais pão e servia à região e tudo mais. E hoje em dia não estou a pensar Se na calhar- minha filha como um recurso humano. Exato. Se calhar a forma de resolver o problema demográfico é. Meter as crianças a trabalhar. Não, Ah, não necessariamente. Corta. Mas, não necessariamente, mas é ver como é que as crianças passam a ser novamente um ativo e não um custo. Concordo. Porque aí já tens um incentivo completamente diferente. Mas acho que passa muito, e é um tema que me é muito querido, aquilo que eu estava a dizer um bocadinho das arquiteturas de vida, não é? Que nós criamos para nós próprios, que é esta separação total entre eu profissional, eu pessoal, e depois aí entra a família, não é? E é quase, eu trabalho das 8 às 5, ou das 8 às 6, das 9 às 6, o que for o meu horário, depois ao fim do dia vou correr para estar com a minha filha ou filho, ou o que for, a minha família. Pá, eu rejeito completamente essa visão por 2 razões. Primeiro, é uma coisa que o ser humano criou. Portanto, não é necessariamente natural. E segundo, pá, eu acho que pode ser feito de forma diferente. Portanto, para mim não existe fim de semana, para mim não existe necessariamente o horário de trabalho, existem coisas que eu quero atingir, existe o valor que eu preciso na minha conta bancária para conseguir financiar a minha vida. Sou muito privilegiado por conseguir montar um negócio com sucesso. Pá, mas eu consegui montar um negócio com sucesso, portanto vou beneficiar disso, não é? É um bocado o meu direito, por assim dizer. E é um bocado também quando penso em família e tudo mais, quero ter mais filhos, sei que não vai ser fácil, mas quero criar uma vida onde pá, não existe esta tensão do trabalho e dos filhos e quem é que vai buscar a escola e não sei o quê, e tentar criar aqui uma dinâmica familiar, que ainda não sei como é que vou fazer, mas é uma ambição minha, por assim dizer, onde está tudo muito mais integrado, onde é muito mais natural, é mais fluido. Se comer a papa investes naquela startup, se não comer a papa não investes. Ou seja, ela pode auxiliar nas Double down decisões. on the winners. Mas eu acho que esse ponto também entra naquilo que estavas a falar há pouco, quando estávamos a falar dos 66 anos, teres um Sim. negócio ou teres um projeto, não é? Pá, é nós deixarmos de olhar para o trabalho como nós olhamos para o trabalho. Eu acho que o problema é esse. A mim fez malta impressão aquela discussão que tivemos há uns tempos de agora vamos passar para 4 dias, trabalho 4 dias por semana. Mano, 4 dias por semana, Não qual é a interessa. diferença? Se tu estás a trabalhar de forma assalariada, não é? Sim. Pá, assim tu olhas para aquilo como um trabalho, mas quando as pessoas estão a trabalhar e olham para a vida como vários
digamos, projetos. Não é projetos, é coisas que tu queres estar a fazer na vida, não é que estás a estar a viver. E, portanto, quando introduzes uma criança, é mais uma riqueza que tu trazes à tua vida, né? Quando começas um projeto, é mais uma riqueza. Quando estás numa organização, é mais uma riqueza. Quando vais, tudo isso faz parte da riqueza da vida. E nós olhamos para esta coisa do o trabalho. Agora, 5 horas, vou buscar a criança. Agora vou fazer aquilo, agora vou fazer aquilo. Eu acho que isso retira-nos beleza à vida. Imagina nós discutirmos dedicar às crianças 4 dias por semana. Exato. Apenas. E o resto? Não, e isso é um compartimentalizar isso não faz qualquer sentido. Olha, vamos já continuar esta conversa, malta, nas nossas redes digitais. Aqui despedimos. Obrigado, David, por teres vindo. Obrigado. Obrigado a vocês, malta. Obrigado, David. Obrigado a todos. Done. Olha, David, queria tocar aqui num ponto Vamos lá. muito interessante, que nós temos aqui o Humberto Rose, e ele disse uma coisa muito engraçada, que é: o dinheiro é infinito. O dinheiro é infinito. E o que ele estava a referir é, no caso das startups e dos VCs, por causa desta questão dos retornos muito grandes que Sim. procuram, ele diz que sente que há uma falta de empresas, especialmente na Europa, com ambições para VC. Ou seja, com ambições desmesuradas para realmente querer mudar o mundo. E que começa a aparecer muitas empresas, pá, que são as apps e aquelas coisinhas e o SaaS e etc, que às vezes até se podem confundir um bocado com aquilo que nós estávamos a falar, sobre se é realmente uma startup Sim. ou se é um negócio, e que muitos fundos de investimento, pá, têm muito dinheiro e precisam de fazer apostas muito grandes. E que às vezes sente que falta ambição na Europa, falta ambição aos empreendedores. Tu sentes isso, não é? Tu trabalhas muito com VCs europeus, não é? O nosso ecossistema do americano é bastante diferente. Bastante mais imaturo, talvez. Não sinto, não Mas sinto. Percebo o comentário, porque acho que 90% do que se vê é de facto isso, é uma nova appzinha, é uma nova coisinha, não vai dar em nada, não é? Não, 90% Agora, já sabemos que não vai dar em nada, mas o que tu queres dizer é, sim. não é um negócio realmente de VC, ou seja, que pode se tornar tão grande que vai Deixa-me pagar o fundo. reformular essa resposta, por acaso, boa observação. 90% do que eu vejo de novos projetos nem sequer é uma startup tecnológica digna de ser considerada para investimento. É uma appzinha, uma coisinha pequenina, pronto, não interessa. Depois das outras 10% que são interessantes, 90% dessas vão falhar, ok? Mas essas 10% são ambiciosas, certo? Portanto, só para manter os termos claros. Portanto, eu não o vejo, mas acho que a Europa, sendo um mercado tão fragmentado, vamos parar para pensar um bocadinho. Estados Unidos, onde é que nascem startups? 2 cidades. Europa, onde é que nascem startups? A última vez que vi, 47 cidades. Estou a falar das cidades onde nasceram unicórnios, ok? É um mercado muito mais fragmentado. E, portanto, podemos comparar. Nos Estados Unidos há essa concentração tão grande? É maioritariamente costa este, costa oeste, São Francisco, o Estado, e Nova Iorque, Boston, ali, tem tudo. Portanto, temos ali dois focos. Agora acho que há umas outras mais do centro, mas tens ali 2 focos onde pelo menos 90% das startups nascem. Curioso. A Europa é difícil, não é? Portugal tem 1 ou 2 unicórnios, o que é? Unicórnios não. Exits, Farfetch. Os nórdicos também têm uns tantos. Roménia tem a Exit com mais valor criado para os investidores e empreendedores da Europa, a Roménia, Que é? UiPath, uma startup pouca gente conhece. UiPath? Exatamente. Okay. Ou seja, o nosso mercado, a mensagem aqui, o nosso mercado é muito mais fragmentado. Eu achei piada que tu foste buscar, não é os unicórnios em termos de avaliações, o que tu estavas a falar é das saídas, não é? Das saídas dos investidores e dos empresas fundadores. que foram listadas nos mercados de capitais ou que foram vendidas a uma grande empresa. Ou seja, que foram efetivamente avaliadas pelo mercado, não é? Exatamente. E que geraram dinheiro, cash on cash. Dinheirinho real, não é dinheiro de papel, é dinheiro que pode ser gasto a comprar um café, a comprar um almoço, a comprar um jantar. Ou muitos cafés. Ou muitos cafés, provavelmente um milhãozinho de cafés. Certo, e a Europa está muito mais fragmentada. É muito mais fragmentada, ou seja, é muito mais difícil encontrar uma startup de sucesso na Europa do que nos Estados Unidos. Porquê? Porque é muito mais fragmentada, é muito mais partido. Portanto, startups de gaming, onde é que estão a nascer as melhores startups de gaming na Europa? Polónia, se considerarmos Turquia e Europa, também na Turquia. Fintech, onde é que estão a nascer as melhores? Em Londres, Reino Unido, e cripto, onde é que está? Está na Suíça. Ou seja, dependendo um bocado do espaço em que eu quero investir, eu tenho de ir para um país diferente. E cada país tem a sua cultura, tem a sua língua, tem uma série de especificidades que é super difícil de navegar. Portanto, a Europa é muito mais complexa, mas essa riqueza eu acho que nos dá valor. Mas é importante salientar uma coisa. Em termos de, e voltando aos números puros e duros, retorno financeiro, portanto, para cada euro investido ou dólar investido, quanto dinheiro é que se criou de volta de retorno? A Europa está à frente dos Estados Unidos. A sério?
Porque A investimos muito questão menos. é arbitragem pura. Uma startup na Europa, em média, é mais barata, portanto, para o investidor é mais barato investir numa startup europeia do que numa americana. Lá por a saída da americana ser 10 vezes mais do que a europeia, se o preço de entrada foi 20 vezes menos, eu faço mais dinheiro. Portanto, em termos de volume, somos mais pequenos, mas em termos de retorno, somos melhores. E já agora, dentro do teu raciocínio, o que é há em Portugal? Como assim? Então, fintech é em Londres, Assim, gaming é em Lapone. Portugal tem aqui algumas oportunidades interessantes na área mais da sustentabilidade, do climate. Não necessariamente de climate, também a parte marinha, temos aqui uma oportunidade. Tudo o que é clean tech, diria eu, temos uma oportunidade. Acho que fizemos algum trabalho inicial interessante aqui ligado mais, se calhar, a uma fase inicial de machine learning, portanto pré-AI, mas acho que perdemos esse comboio completamente, estamos completamente atrasados. Mas porquê é que tu falas em clean tech? Porque há efetivamente projetos interessantes nessa área? Ou porque acho que de há forma projetos- natural, pelo seu Acho que há posicionamento? projetos interessantes, acho que há talento que percebe a área e acho que há investidores interessados. Acho que Portugal, ao contrário do que muitos dirão, não é um ecossistema estabelecido europeu. Portugal está no início da viagem. Portugal ainda não fez nada. Nós temos cá o Web Summit, que é o maior marketing stunt alguma vez feito por um país europeu. E foi bem feito. Mas não podemos agora achar, porque temos cá o Web Summit, somos um ecossistema estabelecido. Se olharmos a nível global ou mesmo a nível europeu, quem é Portugal? Certo? Não existe muitas provas dadas de Portugal ainda, não é? Portanto, temos de fazer algum trabalho. O nosso maior sucesso foi a Farfetch, que correu muito mal para sucesso, não é? Portanto, foi listado e depois baixou, não tenho os números presentes, mas baixou imensa listagem. Ou seja, quer dizer que existia aqui quase uma especulação, como disseste há bocado, uma especulação neste negócio que não era justificado, porque Mas quando espera aí, entra em mercado de capital, baixa. Mas na tua lógica houve um encaixe financeiro, só que Houve. depois não houve uma continuidade, não é? Exatamente. Porque as pessoas todas falam, ei, a Farfetch foi um desastre total. Não foi um desastre. Não foi um desastre Não foi um total. desastre. Quer Não dizer, foi um vai lá tu desastre. fazer um IPO. Exatamente, não foi um desastre. Foi um sucesso. Foi o primeiro, diria eu, grande sucesso português. Mas temos de pôr no contexto de comparar com os sucessos dos outros países, não é? Portanto, acho que nós, Portugal, temos de olhar na Europa e tentar competir com os melhores, não competir com os piores, não é? Roménia, muitos dirão, em tudo o que é métrica socioeconómica é pior que Portugal. Toma lá morangos que tem o iPad, maior exit da Europa. Pá, eu gostava de ser mais como a Roménia nesse aspecto. Como é que a gente faz isso? É porque eu ainda sinto que falta-nos investimento em Portugal. Por exemplo, mesmo na área em que nós atuamos, na área de pré-seed, pá, eu sinto falta de pares Percebo. de co-investidores, meu. Nós temos dificuldade em ter sinto- investimento em pré-seed, por exemplo. Eu sinto que ainda somos um ecossistema muito fechado em si próprio. Na medida em que há pouco investidor português que é ativo internacionalmente. E eu acho que é tão ou mais interessante nós irmos buscar um empreendedor da Roménia para voltar ao mesmo país e trazê-lo para Portugal e montar cá a startup, como é investir num tipo. Sim, mas nesse caso está cá. tens que o trazer para cá, não é? Porque, sobretudo, os investimentos que são feitos em pré-seed, na fase inicial, tu tens que estar próximo. Sim. Tens de estar próximo do empreendedor. Portanto, não podes estar daqui a fazer um investimento pré-seed na Noruega ou na Roménia. Não é impossível. Não é Há quem o impossível. faça, não Só é? que é apenas um investimento financeiro, não vais ajudar nada, não é? Portanto, ou seja, a proximidade é muito importante aí, não é? Mas para mim é óbvio, quando lido com os nossos pares, e acho que Espanha é um bom exemplo, né? Portanto, Espanha, em termos de exit, tem muitas. Mas tu já atuas muitas numa fase provas. posterior, não é? Mais ou menos, acho que tem de começar com bases fortes. Porque a verdade é, nós falámos aqui muito dos lados negativos do VC, e eu que trabalho na indústria até é estranho falar dessa perspectiva, mas acho que é importante clarificar. Mas não vamos esquecer uma coisa: um bom investidor numa startup em pré-seed garante 50% da próxima ronda, porque tem as redes para ajudar a levantar a próxima ronda, tem os contactos para ajudar essa empresa a encontrar o talento que precisa, e é esse o valor do investidor pre-seed, na verdade. Eu acho que falta Portugal, os players em Portugal ainda falta um bocadinho de maturidade para conseguir jogar esse jogo a nível pan-europeu. Mas tu achas E que os próprios admitem, porque como vocês sabem, eu tenho um podcast onde entrevisto VCs todas as semanas e todos os portugueses que eu entrevistei dizem-me a mesma coisa. Nós temos dificuldade a sair de Portugal, mesmo em Espanha é difícil para nós. Eu falo com um empreendedor
de muitos países europeus, Holanda, Espanha também, Reino Unido obviamente, mas também Suíça, Alemanha, não sei se já disse, e eles jogam a nível europeu. Eles não pensam em Alemanha, eles não pensam em Suíça, eles pensam em regiões, pensam região DACH ou Europa inteira. Nós em Portugal, os nossos investidores ainda não conseguiram dar esse salto. E é uma questão de tempo, daí eu dizer, não é uma crítica, é uma questão de tempo, precisamos de tempo para lá chegar. De maturidade. Não será também, geograficamente, também podemos ter aí alguma desvantagem, Mas né? temos Estamos um aqui na país que pontinha toda da a Europa. gente adora. Pá, toda a gente adora este país. Os americanos adoram cá vir. O Web Summit deles é um espetáculo, vem para cá de férias. Pá, a malta da cripto veio toda para cá porque isto é porreiro. Na altura tínhamos os benefícios fiscais, também ajudou, mas isto é um sítio porreiro para se viver e não é caro. Pá, o português fala bem inglês, consegue comunicar com toda a gente. Muitos portugueses até conseguem arranhar italiano, espanhol e francês. Eu acho que geograficamente nós não estamos pior do que muitos países. Eu acho que é uma questão mais cultural e acho que, pá, eu não costumo dizer isto publicamente muitas vezes, acho que tem relação com a sociedade que nós criámos por questões também políticas. Nós somos muito pouco capitalistas, ao contrário dos americanos, ao contrário dos ingleses. E parece que temos medo, não é? Parece que temos medo de competir, porque podemos perder. Epá, mas perder é como aprendes, tu perdes hoje, ganhas amanhã. Eu acho que é muito ainda social ou cultural, não sei explicar. E é pena, porque nós éramos os descobridores, nós éramos os primeiros que decidiram dividir o mundo em dois. E nós hoje temos medo de investir em Espanha. Pá, é triste, eu acho que é triste. Sim, mas depois tivemos 50 anos de Salazar, Sim. de fascismo. Sim, e mandámos os descobridores todos para lá. Mas eu acho que isso é distante, não é? E pessoas da minha geração não viveram isso, mas eu acho que isso Mas afeta está lá, muito. está lá no Exatamente. ADN. E está no ADN. E nós temos de, não é pagar isso no nosso ADN, mas agora meter mais para dentro do nosso ADN. Temos de ter coragem, temos de sair. Eu acho que é isso que falta em E Portugal. como é que tu olhas para aquela velha discussão entre uma startup estar-se a focar no mercado português e no mercado europeu? Imagino uma startup que está ali na Holanda, Dinamarca, etc., está logo a olhar para aquilo, para toda a área geográfica à volta, mas também é fácil de ir lá. Ele apanha o comboio e está lá em 30 a 40 minutos, não é? Pá, é tipo, para usar uma analogia desportiva, não é? Boxe. Se sobreviveres o primeiro round não quer dizer que vais ganhar a luta, não é? Eu vejo como uma startup portuguesa usar o mercado português para testar é perfeito. Pá, é um mercado relativamente pequeno, é fácil de navegar, os players são poucos. Se conseguiste ter sucesso em Portugal, sobreviveste o primeiro round. Bom trabalho. Bora para o segundo. Eu acho que é isso que às vezes falta. Temos muito empreendedor, e conheço muito e sou amigo de muitos, conseguiram montar negócios relativamente bons em Portugal, mas não os conseguiram internacionalizar de todo. Mas eu também sinto uma dificuldade dos VCs, por exemplo, europeus, em virem investir a uma empresa que está só em Portugal. Com razão. Poderá estar em Portugal temporariamente como fase do processo de validação, mas o mercado-chave não pode ser Portugal. Repara, mas isso, o que tu estás a dizer é, se o mercado português puder ser encarado apenas como teste, não é? Quer dizer que tu vais à procura de investidores estrangeiros ainda na fase pré-seed, certo? E isso é uma... Se tu não conheces, ou melhor, os investidores conhecidos dos empreendedores portugueses não são os de pré-seed, porque esses estão lá nos países e não chegam cá, não é? Mas ou seja, tu não tens acesso a esse capital, tu tens acesso logo a empresas de investimento que investem numa fase seguinte. E depois, quando são contactados pelos empreendedores portugueses, dizem: epá, ainda é muito cedo, vocês têm que provar mais coisas, vocês só estão em Portugal, não é? Portanto, ou seja, mas se ele E o tem- empreendedor diz: pois, mas eu para sair de Portugal preciso do teu dinheiro. Exatamente. Ele diz: não, mas enquanto não saís de Mas Portugal não te dou dinheiro. o que eu Portanto, vejo é porque não conseguimos chegar aos investidores certos. O que eu vejo, isto é completamente enviesado pelo tipo de deal flow que eu recebo, não é? Naturalmente estamos todos influenciados por isso, mas o que eu vejo muito é negócios que começaram em Portugal e que testaram em Portugal, mas esqueceram-se no processo que Portugal era só um teste, porque montaram uma solução tão única às especificidades portuguesas que já não funciona em qualquer outro país. Isto vê-se muito na área da saúde, por exemplo. Todas as startups da saúde em Portugal quase sofrem deste mal. O nosso sistema de saúde não é exemplo para ninguém, não é? Temos um contra-exemplo, Sordelf, empresa portuguesa, só em Portugal, não é? E está hoje super ativa nos Estados Unidos, é um caso de sucesso. Conheço bem a história em termos de investimento nessa empresa, posso garantir que é um múltiplo muito interessante, não é? E portanto, acho que temos alguns exemplos que temos de aprender com eles, que é o facto de começarmos em Portugal, não podemos adaptar a nossa solução demasiado para só funcionar em Portugal. E é isso que eu vejo, porque existem muito bom investidor pre-seed que nós conhecemos e bem,
que estão interessados em Portugal, investir em Portugal, empresas sediadas cá, não é um problema. E eles estão cá, eles vêm cá, porque eu sempre que vou a um evento encontro um fundo novo internacional cá presente. Então estou cá a fazer o quê? Ouvimos dizer coisas boas do ecossistema, estamos por cá a passear. Eles andam cá. Agora, nós temos de tornar as propostas de valor interessantes do ponto de vista internacional. Portugal é irrelevante, não é? A nível global. Mas tu, quando olhas para, por exemplo, o Peter Thiel fala muito sobre a questão de começares num nicho, né? Num nicho cada vez mais pequeno e depois ir expandindo. E acho que é um bocado assim que as pessoas, que os empreendedores olham para Portugal, como tu estás a ver, um test bed. Mas também há ali um problemazinho que é escalar demasiado cedo. Já tenho 1000 clientes em Portugal, isto está a funcionar, vou para a Espanha. Normalmente vamos ser para a Espanha, né? Para a Espanha, vou para a França, vou para a Itália, seja o que for. Mas a verdade é que estás ali só nos early adopters e ainda não conseguiste passar bem a parte dos early adopters, né? Portanto, lá está. Esta cena do venture capital. Não é? Isto são termos que se usam muito na indústria, na gíria, mas é o product market fit, problem solution fit, não sei o quê. Não é muito fácil perceber quando tens e não tens, não é? Que é, ok, tens 100 utilizadores, isso quer dizer o quê? Não é? Na verdade, se calhar não quer dizer nada, não é? Porque se calhar, és um tipo bem conectado em Lisboa e tal, tens muitos amigos, os gajos puxaram, ajudaram e ao fim do dia daqueles 100, 20 não te conhecem. E o churn está nesses 20, ou seja, os que saem e os que entram, né? Eu acho que é um tema super complexo e acho que é muito específico de negócio a negócio, mas é muito difícil perceber quando se tem. Mas quando se tem, aquilo arranca e nós não conseguimos acompanhar, não é? E aí o dinheiro vem atrás de nós. Só que nós não temos muitos casos desses e é natural, porque todas as startups a começar este ano em Portugal, se calhar só uma é que vai sentir isso. É natural. Na prática, o que isso significa é que os nossos ciclos são muito mais rápidos. Ou seja, é muito mais fácil falhar em Portugal mais depressa. Aquela coisa de falha depressa. Não sei, talvez, não sei. Ou nós temos também por outro lado, temos aquela resiliência de eu vejo nos aguentarmos com fios e com arames, etc. Até respirarmos o último. A desenrascar tudo. A última molécula de oxigênio, não é? Eu vejo muito na área da saúde, uma área que eu conheço bem, trabalhei na área e ajudei muita empresa nessa área a começar. Eu vejo o contrário. Como o sistema cá em Portugal é tão específico, tão lento, para não fazer mais críticas, não vou dizer mais nada, estão 2, 3 anos a tentar montar uma startup neste ecossistema português, que no mundo da saúde não é nada, não é? E portanto vejo muito tempo desperdiçado, por exemplo. Noutras áreas não sei, mas na saúde sinto muito isso. Acho que se calhar noutras áreas mais generalistas, não é? Mais de e-commerce, SaaS tradicional, se calhar somos mais rápidos, provavelmente. Não tenho números disso, mas questiono-me até que medida é que a população portuguesa, no geral, é early adopter, portanto gosta de experimentar tecnologia. Eu acho que não gosta muito. Não gosta muito? Eu acho que não. Sim, eu também tenho esse sentimento. É um feeling que tem. Até porque já falei com vários empreendedores que têm uma solução qualquer mais inovadora, especialmente enterprise, tudo o que seja B2B para empresas, né? E dizem, temos aqui em Portugal há 1 ano a tentar vender isto. Fomos ao Brasil, ou fomos à França, ou fomos não sei onde, toda a gente quer usar isto e percebe o que é que nós estamos a fazer. Às vezes até é questão de não perceberem a inovação. Nós utilizamos inteligência artificial para fazer análise de dados disto e daquilo para dar estes resultados. E em Portugal, para que é que eu quero isso? E lá fora é logo, isso é do caraças. Quando é que podemos começar a usar? A atitude parece diferente, pelo menos o que eu tenho ouvido. Quero só fazer um reparo à questão de Portugal, começar em Portugal, escalar. Há muito negócio hoje em dia que eu já não sinto que tenha essa necessidade de limitação geográfica, não é? Acho que a maioria das startups que eu vejo, aquilo tanto pode ser usado hoje por um espanhol, como por um italiano, como por um francês, não é? Portanto, acho que às vezes também é preguiça dos empreendedores a dizer vou começar em Portugal, porque parece mais fácil. E é mais fácil, não é? Como estava a dizer, é onde tu tens a rede. Mandas 10 ou 20 mensagens e tens pessoas a usar. A questão é se são utilizadores reais ou não, não é? Sim. Depende da solução, não é? Olha, mas e falando então de problemas de VCs, tu tens um podcast, como disseste bem, falas com muitos VCs. Falo. Qual é o problema dos VCs? Como assim? Que problema é que eles têm? Ou seja, os empreendedores normalmente é capital, não é? Escalar a empresa, ter sucesso, etc. com a sua empresa. Qual é o problema dos investidores? Eu acho que a beleza do mundo é que somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. O problema dos VCs é o mesmo problema que os empreendedores. É capital. Falta de capital. É falta de capital. É falta mesmo. de capital? É.
portanto, os VCs têm de levantar dinheiro, não é? Portanto, têm de ir buscar dinheiro a fundos de pensões, a outros fundos. Isto é uma coisa chamada fundo de fundos, que é uma coisa um bocado difícil de perceber, mas é malta que tem dinheiro para pôr em fundos. São fundos que são criados para financiar outros fundos. Exatamente, que também têm os seus próprios LPs, ou seja, isto é uma pescadinha de rabo na boca que nunca mais acaba. Mas a grande questão aqui, que é às vezes difícil de perceber para quem está de fora, é que capital de risco é um ativo financeiro, um asset class, como costumamos chamar, que é percepcionado por toda a gente como sendo muito arriscado. E não só é muito arriscado, é muito ilíquido. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando compro uma ação, eu, David, no meu banco, compro uma ação, amanhã posso vender. Ou seja, é líquido, consigo transacionar para ter o dinheiro. Uma startup não é líquida, não posso comprar e vender. Tecnicamente dá para fazer, mas demora muito tempo, é muito difícil. E eu, David, normalmente, eu, indivíduo, não consigo. Normalmente tem de ser via instituições. Portanto, é um ativo muito arriscado, que é ilíquido e demora muito tempo a dar dinheiro. Ou seja, se meter 1000 euros hoje em capital de risco, assumindo que corre tudo bem, que já estou a assumir uma coisa gigante, mas assumindo que corre tudo bem, eu talvez veja 3000 euros daqui a 12 anos. Isto é um ciclo gigante de tempo e é muito difícil para os investidores fazerem. E portanto, quando comparam capital de risco com outras áreas, como real estate, como ações, obrigações, o que for, para muitos investidores é difícil comprometer-se com esta área. E portanto metem pequenas quantidades, metem 1, 2% e gerem os seus portfólios assim. E naturalmente, quando a taxa de juros muda, estes portfólios são reconsiderados. Quando a taxa de juros está muito alta, o interesse de capital de risco vai diminuindo. Porque a questão de meter o dinheiro a trabalhar com uma taxa de juros mais alta e reciclar o dinheiro que vem da taxa de juros, e este conceito de compounding, que é difícil de explicar, mas quem já ouviu acontecer percebe o poder que ele tem, que é como é tão líquido. Portanto, eu meti 100 euros a trabalhar, recebi 3 euros passado um ano, não é? Meto esses 3 euros, tenho 103 euros a trabalhar. Esse efeito, ano após ano, após ano, após ano, ao longo de 14 anos, é muito potente, não é? E em capital de risco é tão arriscado que a taxa de juro equivalente é muito alta, sim, conseguimos dar 20%, 25%, mas o risco é tanto e o tempo é tanto que quando um investidor consegue atingir esse retorno com outros ativos, começa a ficar menos interessado. E portanto, o capital de risco continua a estar sujeito a variações de taxa de juros, questões macroeconómicas, e por vezes sentimos que há falta de dinheiro na Europa. Portanto, voltando à quote de há bocado, às vezes sentimos falta de dinheiro na Europa, não sentimos falta de ambição, na verdade, porque sentimos falta de dinheiro para investir na startup, que já não é startup, que já é scale-up, e temos de as mandar para os Estados Unidos. Pá, que é uma pena do caraças. Nós estamos a perder muitas vezes aquilo que é o nosso potencial de dominação tecnológica, que eu acho que é um tema que temos de falar. Isto é uma questão de segurança nacional. Os americanos falam de segurança nacional, os europeus não falam muito de segurança nacional. É uma questão de segurança nacional. Nós estamos a mandar toda a nossa tecnologia boa para os Estados Unidos. Porquê? Porque não há dinheiro. E isto é um problema que os VCs sentem. Eu não consigo levantar o meu fundo para eu investir, ou quando consigo, eu sinto que não há dinheiro para vir a seguir ao meu na Europa, então vou ter que sair e ir para... Normalmente vai-se para os Estados Unidos, a Ásia também é uma opção, mas normalmente vai-se para os Estados Unidos, para ir buscar financiamento. Isso são as grandes dores dos VCs, é capital ao fim do dia, seja para mim ou seja para o que vem a seguir. Inclusive ouvi dizer que agora com esta questão, por causa das taxas de juros e haver coisas mais interessantes, digamos assim, para pôr o dinheiro, há muitos LPs a falhar os commitments que fizeram. É verdade, olha, esse artigo saiu, não sei se estás a falar do mesmo que eu, mas esse artigo saiu e gerou toda uma discussão interna numa das empresas a que eu estou associado, e estamos um bocadinho céticos se isso é verdade ou não, porque existem mecanismos que são acionados quando isso acontece. E não são nada, só explicar o que é. No fundo, quando eu digo, vou pôr 1 milhão de euros num fundo, eu não tenho que pôr 1 milhão de euros à cabeça. Exatamente. Né? Normalmente existem várias fases para pôr o capital. Primeiro ponho 200 mil euros, depois 300, depois 400, seja o que for. Né? Portanto, existem fases de pagamento. E o que estamos a dizer é, há 3 ou 4 anos, ou há 2 ou 3 anos, eu fiz o commitment de pôr 1 milhão, e agora tenho a taxa de juro ali altinha, disse, não, já não vou pôr aí os meus 200 mil euros, vou pôr ali. Sim. Tu achas que isto então não está a acontecer? Estamos a perder é muito. Não é? É o chamado defaulting. Isto sempre acontece, marginalmente, sim, acontece. A questão é ou não se estamos a ver um aumento disso acontecer, mas mais importante, não, porque uma coisa é acontecer porque houve um problema, sempre aconteceu.
Outra coisa é acontecer porque, imaginando que tu investiste no meu fundo, prometeste 1 milhão, já meteste 200 mil, eu agora estou a pedir mais 200 mil, tu decidires, eu tenho o dinheiro, mas eu não te vou dar o dinheiro porque eu tenho uma oportunidade melhor. Portanto, é isso que eu questiono. Não tenho indícios disso acontecer. Nós, eu mais a equipa que tem à minha volta, nós estamos investidos em mais de 80 e tal fundos pela Europa inteira e não estamos a ver isto a acontecer. E desses 80 e tal fundos, eu acredito piamente que alguns desses são os melhores da Europa. Portanto, eu diria que nos fundos bons da Europa eu não o estou a ver a acontecer. Acredito que possa estar a acontecer noutros fundos, mas sou cético se isso está ou não a acontecer. Isso tem que ter um custo de oportunidade brutal, não é? Ou seja, Tem, porque no fundo perdes o dinheiro todo. Claro. É literalmente perdes o dinheiro que eu já lá meti. Se fores defaulting investor, o que acontece é, assumir, no exemplo que demos, Tocha, prometeste dar-me 1 milhão, eu chamei, fiz o capital call, portanto, pedi-te logo 200 mil à cabeça, tive 1 ano a trabalhar com esses 200 mil, ao segundo ano vem e peço mais 200 mil. Tu não mudares, dizes, não te dou. E eu, muito bem, és defaulting investor, perdes direito aos 200 mil que já me deste, adeus, vai-te embora. É este o custo, não é? Só um idiota é que faz isto. O que tu podes fazer, e isto está a acontecer, é diferente. Tu podes dizer, tu ligas-me a dizer, David, tu vais pedir mais 200 mil. Eu já não estou interessado. Posso vender os 800, portanto já me deste 200, sobram 800. Os 800, alguém que esteja interessado, é os chamados secundários. Isto são questões mais de engenharia financeira mais complexas. Isto está a acontecer. Isto estou a ver. Isto Ou é uma seja, já não gigante. quero meter o resto dos 800 que tinha prometido. Mas aí eu vou-te comprar os teus 800 por 700. Porque é esse o negócio, não é? É assim que eu faço dinheiro. Mas também perdes dinheiro, mas perdes menos dinheiro. Tem que entrar 800 no fundo. Sim. Mas quanto é que tu recebes dos 200, percebes? Okay. É a questão dos descontos que se metem em cima disso. Isso está a acontecer, isso são coisas super complexas. Em vez de receber 200, vou receber 170. O que nós 150, ou seja, 20, 30% de desconto. Sim. Ok. Ou 10. Isso acontece. Isso é normal. Não é? Já que falaste de mercados secundários, o que é que tu achas dos mercados secundários de startups? Já de sucesso. Portanto, que é uma lógica diferente, né? Secundários é um termo muito complicado, porque pode querer dizer imensa coisa, não é? Imaginemos uma startup americana, grande, que está a ter sucesso, não está cotada em bolsa, portanto, e tu podes aceder e comprar ações ainda virtuais, não é? Portanto, ou seja, não tens as ações na mão, mas, por exemplo, dos empregados dessa empresa. Sim, os ESOPs, os famosos. Exatamente. O racional de base dessas oportunidades é muito interessante, eu acho, porque nasceu deste conceito de eu sou empreendedor, criei uma empresa em 2014, está a correr bem, estou a ter imenso sucesso, já sou uma empresa global, estamos agora em 2024, eu recebo um salário ok, nada para ir além, mas eu trabalho que nem um cão e não consigo comprar uma casa porque vou ter a minha primeira filha. E portanto, esses negócios nascem muito desta motivação de esta empresa está a ter imenso sucesso, vamos aqui fazer um secundário, onde vamos comprar um bocadinho do equity, portanto, das ações dos founders, dos empreendedores, dos fundadores, para eles terem um bocadinho mais de capacidade financeira, para não estarem preocupados com pagar a escola à filha, com ter uma casa, com tudo o que nós humanos precisamos no dia a dia, no mundo em que vivemos. Certo. Portanto, nessa ótica, acho top. Agora, a questão é multifacetada, que é, primeiro... Aí reduzes o risco bastante. De quem? Do investidor. Tudo depende de duas coisas. Se o futuro for bonito. Depende dos termos e depende do já estás do mais rácio, próximo do horizonte. Preço de entrada e preço de saída, não é? Porque não é... Há 2 anos atrás, a maioria das startups estavam avaliadas em mais do que estão hoje. As boas. Não estou a falar das más, as boas. Portanto, quem fez um secundário há 2 anos provavelmente não está a fazer dinheiro hoje. É complexo. Não, é a velha conversa do não é tanto o preço de saída, é qual foi o teu preço de entrada, não é? Há muito esta discussão. É o diferencial. Não é? O que interessa, nós dizemos, o que interessa é o terminal value, que é no fundo um menos o outro, não é? Que é o diferencial. Por isso o que tu dizes, não é Economics 101. Não está a fazer dinheiro hoje, é relativo, porque ele só vai fazer ou não fazer quando vender, não é? Agora, eu sinto-me obrigado também, tendo em conta a audiência que está a ouvir, hoje em dia, no meu e-mail, caem imensas oportunidades dessas. Secundários de série C onwards. O meu modus operandi é ignorar. Porque se está a chegar ao meu e-mail, quer dizer que já foi e-mail de milhares de pessoas, melhores que eu, e com mais dinheiro que eu, e aquilo estão à rasca para fazer o negócio acontecer. Ou seja, qualquer pessoa a ouvir que está a receber e-mails sobre isto, o conselho que eu digo é fugir a 7 pés.
Certo. Porque fazer um secundário é um erro. Se tiverem a fazer um portfólio de secundários, aí já podemos falar. Que é completamente diferente de... Eu conheço bem o Virgílio da Sordelf, sou amigo pessoal dele de escola, pá, ele liga-me a dizer: David, eu sei que tu tens algum dinheiro, pá, estou aqui um bocadinho à rasca, e se eu te vendesse um bocadinho? É diferente, não é? Portanto, aí há uma relação de confiança. É completamente diferente. Portanto, o mercado de secundários é muito opaco, é muito perigoso, e agora existem muitas plataformas e marketplaces de secundários. Pá, eles geralmente estão a conseguir as piores oportunidades que existem no mercado, de que toda a gente está a fugir. Pá, se toda a gente está a fugir, há uma razão, não é? Se calhar estou melhor a meter o meu dinheiro em obrigações de Estado e recebo os meus 5% e está tudo bem. Certo, isso é a lógica em tudo, né? Porque é que te chegou a ti? Incrível, tive esta oportunidade. Sim, mas se chegou a ti, Sim. não tens nenhuma relação privilegiada do sítio de onde chegou. Sim, no dia recebi um provavelmente secundário. já chegou 1 milhão de pessoas. Eu no dia recebi um secundário da Tesla, a história é real, há uns meses. Pá, o meu cofundador super entusiasmado, porque ele é tipo grupo Elon Musk, ele adora o homem. E a minha primeira pergunta foi: mas porquê que eu recebi isto? Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Toda a gente no mundo gostava de ter uma participação na Tesla, não é? Que eu conheço. Porquê é que eu recebi isto? E começámos a ver. Aquilo era tipo um negócio da China de, pá, investir num veículo, que investir num veículo, que investir num veículo. E às tantas dos 1000 euros que eu ia pôr, assumindo que punha 1000 euros, só 100 aqui iam trabalhar efetivamente na empresa. Ou seja, isto acontece a toda a hora. Era mais um instrumento financeiro qualquer. Era um instrumento financeiro para toda a gente, todos os intermediários. Os intermediários todos iam fazer dinheiro. Os investidores provavelmente não vão fazer um único cêntimo. Yeah. Olha, David, só mais uma questão sobre os VCs que eu tinha curiosidade, porque trabalham na área de inovação, mas há uma Sim. coisa que se fala muito dos VCs, que é: e a inovação na área de VCs? Não é? Porque parece que o mundo Venture Capital faz a mesma coisa desde que foi criado. Nem sei quando é que foi criado. Em Silicon Valley, talvez. É assim, dizem que o pai de VC foi o Doriot, que era europeu, é importante salientar, e estava no INSEAD. Foi que nos anos 40 ou assim. Mas sim, a indústria tem na Europa deve ter uns 30, 40 anos, se tanto. Mas não há muita inovação, não é? Será que há mesmo espaço para inovar? Portanto, agora com a questão toda do AI, toda a gente fala: ei, não, vamos analisar o mercado com AI. Quando estás a falar em inovação, estás a falar em tecnologia ou estás a falar em modelo? Ambos Os dois. dois. Pois, e é isso que é importante salientar, não é? Portanto, o modelo tradicional de VC é o seguinte: eu tenho um fundo, o fundo existe durante 10 anos, investe durante 5 anos, desinveste durante 5 anos e devolve o dinheiro aos meus investidores. É isto o modelo Cobra base, management fees e cobra todas um as carry. nuances. Sim, management fee, portanto uma fee de gestão, como os fundos dos bancos também cobram, exatamente igual, só que percentualmente mais alto. E depois uma carry, que é os lucros, portanto os lucros que conseguem gerar, os gestores de fundo também ficam um bocadinho, a empresa, não necessariamente os fundadores do gestor de fundos. Isto é um modelo tradicional. Eu, por acaso, acho que existe muita inovação, mas eu acho que VC tem um problema basilar, que é extremamente opaco. Aliás, a indústria financeira é opaca como um todo. Nós pensarmos há cerca de 12, 14 anos, houve uma inovação enorme que foi uma coisa chamada Seedcamp. Eu sou completamente enviesado porque eu investi na Seedcamp e falo publicamente disso. Seedcamp foi o primeiro investidor a dizer: nós podemos ter portfólios gigantes em pre-seed e fazer dinheiro. E toda a gente olhou para eles e falou: vocês são loucos, ninguém lhes dava dinheiro. O primeiro fundo deles foi 1 milhão, assim, o segundo foi 2,5, o terceiro foi 5. O último fundo que eles levantaram, que é o fundo 6, foi 167 milhões, se não estou em erro. E o que eles provaram efetivamente é que o que a indústria tinha aprendido do private equity era portfólios de 20, 25 empresas, não era necessariamente o melhor, porque Seedcamp tem portfólios de 120 empresas, portanto eles em 5 anos investem em 120 empresas, a batelada de empresas que é, e depois fazem follow-on investments, ou seja, metem mais dinheiro na ronda seguinte, em cerca de metade, se não estou em erro. E o que eles provaram já com os resultados que têm tido é que são os melhores fundos a dar performance na Europa. Portanto, inovaram completamente o método de fazer pre-seed. São dos poucos a fazê-lo. Mas tu tens depois uma estratégia de saída muito mais cedo, não é? Portanto, é mais numa lógica de secondaries. Eles priorizam liquidez, não é? Estou a hesitar porque não quero revelar nada que não posso. Eles priorizam liquidez, portanto, naturalmente fazem alguns secundários também, mas não quer dizer que façam saída total, não é? O que é que quer dizer? Podes ficar até ao fim. O que é que quer dizer priorizam liquidez? É quando tem uma oportunidade de venda. Há diferentes abordagens, isto depois depende de descrição do investidor, não é? Há a abordagem de eu investi cedo e agora vou ficar até ao fim. Há a abordagem de eu investi cedo, isto já vale 3 vezes o que eu investi. Vamos aqui priorizar devolver o dinheiro aos meus LPs, portanto, vendo 1/3 do que tenho, devolvo-lhes o dinheiro e agora o que vier é lucro.
Portanto, este segundo exemplo prioriza a liquidez mais do que necessariamente o retorno absoluto, porque se calhar o primeiro investidor consegue dar 5 vezes e o segundo investidor só consegue dar 3 vezes, mas deu mais cedo. Isto, voltando ao mundo financeiro puro, se eu tiver a fazer cálculos de taxas internas de retorno, a liquidez faz diferença, ou seja, o dinheiro 100 euros hoje vale mais ou menos que 100 euros daqui a 10 anos. Este cálculo, não é? E portanto, em função dos investidores que eu tenho, posso tomar decisões diferentes. Eles são o segundo exemplo, naturalmente. Mas pronto, temos aí uma inovação clara. Temos outras inovações na utilização de tecnologia no sourcing, que está-se a começar agora a ver, sou um bocadinho cético, mas temos também estruturas novas a aparecer. Portanto, Quando diz no sourcing, é mais coisas que dá provavelmente na área da AI, dados, Sim, coisas desse género. Procurar. Mas temos questões de estruturação pura, que é um tema muito aborrecido, mas que é interessante. Temos agora fundos que nunca acabam, os chamados Evergreen Funds, que é uma coisa nova, não se via de antes. A própria indústria dos secundários está completamente a evoluir na Europa e a fazer coisas novas que não se faziam de antes, que é a inovação, não é? Hoje em dia já se faz uma coisa que era impensável lá, há 5 anos. Eu posso falar com o GP e fazer um secundário do carry desse GP. Aqui é uma coisa completamente surreal. Comprar Eu estou a comissão de eu um estou a lucro comprar a futuro. comissão de um lucro futuro para dar liquidez ao GP. E porquê é que isto interessa? Porquê é que o empreendedor quer saber disto? Porque se calhar esse GP está a levantar o quarto fundo e não tem dinheiro para dar a... Porque todos os GPs investem nos próprios fundos, é um sinal de confiança. Mas se tens 3 fundos, deste 2% de cada um desses fundos, vais para o quarto fundo, o primeiro fundo ainda não gerou retorno líquido, ficas sem dinheiro. Pá, por muito dinheiro que tenhas, um GP vai ficar sem dinheiro, não é? Uma pessoa normal. E portanto existe uma série de mecanismos que se estão a começar a criar na Europa, devido à maturação da indústria, que permitem continuar a haver capital a ser investido nas startups e nos empreendedores. Eu acho Isso é que é engraçado tu importante. falares desse tema do ficar sem dinheiro, né? Porque a ideia, digamos, geral é pá, aquele gajo está a gerir um fundo, está cheio de dinheiro. Não está cheio de dinheiro, mas não é dele. Não é? E isso é um problema, por acaso. Por exemplo, eu conheço muitos casos dos os fundos em que nós investimos, onde os gestores do fundo ganham menos de salário que os seus próprios empreendedores. É interessante, não é? Certo. E existe esta noção de que estão cheios de dinheiro. Não podia estar mais errado, é engraçado. Sim, porque também o dinheiro deles depende do sucesso, sobretudo dos empreendedores. Exatamente. Olhem, conversa muito interessante, David. Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo, teres partilhado Obrigado pelo convite. estes segredos do mundo Estes dos segredos. VCs. Espero que tenha ficado mais claro para alguma malta. De certeza que se ficaste até aqui é porque isto te trouxe valor e de certeza conhece alguém a quem também vai trazer valor. Portanto, partilha o episódio com eles para lhes trazer valor e para ajudarmos o ecossistema português a crescer, porque o Bitoque aqui é da Tuga e a gente quer os VCs Tugas também a crescer e a ter mais dinheiro e mais malta a investir. David, mais uma vez obrigado. Obrigado. Foi um Obrigado, gosto. David. Obrigado a todos. Dan,